Eu queria fazer um comentário também um pouco breve, no caso, sobre a tradução do título do alemão para o inglês e para o português. No caso, a ideia do único aqui, eu particularmente não acho a tradução tão legal assim, mas dada a data que ela foi feita, é bem antiga a tradução que a gente tem disponível na internet, faz sentido a utilização dessa tradução. Mas eu acho melhor uma tradução que fizeram do alemão para o inglês, que é o ego e the ego and its own. Que o mais importante não seria o único em si, mas sim o ego do sujeito. O sujeito seria ele tem uma coisa anterior ao seu próprio corpo, que seria o seu ego. E o que rege a vontade desse ego, a gente não sabe, a gente vai discutir isso. Mas por que esse ego, então, ele vai se dispor a tentar trazer uma ideia de terceiros para sua vontade? No caso das crianças. Por que, então, que a criancinha vai ficar de castigo? Porque ela fez arte? Porque a casa é dos pais dela. Tá, e daí? Por quê? Thiago, Continua? vou fazer uma interjeição aqui. Que você tava falando sobre a tradução, eu fiquei curioso. Como que é o título original em alemão? Puta, eu não sei o alemão. Eu vou pegar aqui nos papéis. Perdão a pronúncia em alemão aqui. Vou tentar. Só tô procurando aqui. É que eu acho que eu achei aqui. Der Eisige und Sem. Puta que pariu. Calma aí, Lemos. Ó, pega o Ctrl-C, Ctrl-V aqui, que a tentativa não foi das melhores. Lembra como é que Der Einzige und sein Eigentum. Eu acho que o único e a sua propriedade é uma tradução legal, velho. É uma tradução boa, mas eu particularmente prefiro como o ego no lugar do único. E argumentavelmente quer dizer, sei lá. Porque traduz, Lemos? Porque Einzige, literalmente... É claro que depende do contexto, né? Porque é claro que uma palavra ela pode significar uma coisa num contexto, outra em outro, né? Mas assim, o uso mais comum da palavra Einzige é único. Pô, der Einzige Mann, o único homem. Entendeu? Mas que porra é Eigentum? Eigentum, eu acho que significa propriedade, tipo, literalmente. Eigentum. Mas eu posso checar aqui. Mano, ele é filho da puta, né? É propriedade mesmo. Então. Bom, eu tenho uma opinião melhor do que a tradução que é ruim, que é que o Max Stirner não sabe escrever. Igual 90% dos autores alemães. E 99% dos autores alemães do século XX. Mas é aquilo, né? Por exemplo, talvez o único aqui... porque assim, até onde eu sei, é um uso meio esotérico da palavra. Mas assim, único... Se você pensar, quando você quer falar que isso é o único, tipo, é um, sabe? É uma coisa só, não é várias coisas, é uma coisa. Então, pode ser uma conotação, mas, tipo, o único ou indivíduo. Então, daí uma tradução, tipo, indivíduo e a sua propriedade. Talvez pudesse fazer sentido, mas depende muito, porque, assim, eu nunca vi ninguém usando a palavra Einzige para significar indivíduo, individual. Eu acho. É bem único mesmo, tipo, esse é o único que sobrou, por exemplo, entendeu? Nesse sentido, assim. Eu acho que The Eagle and Its Own é uma tradução melhor do que o único e sua propriedade. Eu acho que o único aí é a ideia de indivíduo, especialmente porque você vê que a ideia do Stirner é
com relação ao egoísmo. Por isso os memes com a Ayn Rand, inclusive. Sim. Como se ela fosse a autora mais revolucionária da história da Porque se humanidade. você levar ao pé da letra, ela seria, entre muitas aspas, levando em conta os conceitos dele, coletivista comparada a ele. A Ayn Rand é coletivista perto do Max Stirner. Mas O como problema é que assim? ser coletivista pro Max Stirner, tipo, pra mim, se você é considerado coletivista pro Max Stirner, você tá no caminho certo. Mas como assim a Ayn Rand não foi a primeira pessoa que pensou em individualismo? Eu achava que era tipo Platão, Aristóteles, depois Kant, e aí a Ayn Rand veio salvar o mundo. Como Não assim? e o Com Kant outros autores. claramente também é coletivista, com princípios absolutamente coletivistas de moral. Toda a moralidade, o imperativo categórico em si, ele é baseado em sacrificar o indivíduo pro coletivo. É isso que ele é. Sim. Mas é Acabar foda, né? com a vontade. Porque isso é a última coisa que eu vou falar, porque eu acho que o Thiago vai chegar lá também naturalmente pelo livro. Mas o Stirner, eu acho que todo o Stirner tá muito próximo do Kant, assim, ainda em termos de tradição. Porque, lógico, de uma forma muito pouco ortodoxa, porque ele foi aluno do Hegel, e o Hegel já faz uma coisa que o Kant advoga contra, né, durante a obra dele, que é tomar o espírito, né, o Geist, em sentido absoluto, né? E aí A nossa Hydra tem o dedo em tudo. o que? O Hegel? Aham. Ah. Não, mas... Ô, Thiago, quando é que a gente vai ler Hegel aqui nos Cafanerices? Nunca. Mas... Nunca, porque o livro não é inteiro em si. Não, e é ilegível. Esse livro do Max Stirner já é um caralho de ler. Hegel é pior. Porque eles escrevem muito mal, muito mal. Enfim, agora, é interessante porque, pelo menos, tipo, o ataque da Ayn Rand em um termo egoísta Só um adendo aqui para quem tá assistindo, o egoísta da Ayn Rand é diferente do egoísta do Max Stirner. Mas o ataque da Ayn Rand no sentido egoísta contra o coletivismo, o que ela enxerga como um coletivismo kantiano, é absoluta e completamente infundado, não faz sentido nenhum em nenhum termo de filosofia, porque ela acusa ele de forma anacrônica, né, de ser coletivista, como se existisse o mais vago semblante de ideia de coletivismo. Lógico, você pode dizer que qualquer ideia, em qualquer momento do tempo, que diga que o indivíduo, tem que se sacrificar pelo todo, mas primeiro que não é isso que o imperativo categórico diz, né? O imperativo categórico não pede sacrifício nenhum de ninguém. O segundo continua sendo anacrônico. Agora, o ataque que o Max Stirner faz, não necessariamente é o imperativo categórico, mas a ideia de moralidade em si, é de dizer que você está submetendo o ego a uma coisa externa a ele. Agora, o que é interessante é que você cria disso um debate, porque o Kant, por ser subjetivista, e isso ser inclusive um ataque que a Ayn Rand faz a ele, vai dizer que a moralidade não nasce de uma subjugação externa ao indivíduo. Na verdade, a moralidade ela é intrínseca ao próprio indivíduo enquanto ele participa do gênero humano, né? E o ataque que o Max Stirner faz é justamente dizer que você está pegando a parte do indivíduo que pertence ao todo humanidade, então ainda assim você está fazendo algo que não parte, no mínimo não parte daquilo que é único, porque não parte do ego. Ele pode partir do sujeito, mas não do ego. E isso é uma distinção muito fina, é uma distinção muito interessante, é uma distinção muito inteligente, por mais que no final das contas eu discorde do Stirner, né? É o tipo de discussão que tá assim.
anos-luz à frente de qualquer coisa que a Ayn Rand vai escrever criticando o coletivismo.